Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Cavalcante Mota e este é um mini curso virtual de dimensionamento de pavimentos asfálticos realizado na atividade de estágio docência do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este mini curso será dividido em 8 módulos, sendo os 4 primeiros apresentados por mim, Bruno Cavalcante Mota, e os 4 últimos pela Clara Souza, certo? Então, meu nome é Bruno Cavalcante Mota, eu sou doutorando em Engenharia Civil pela UFRJ, na linha de pesquisa de pavimentação. Sou mestre em Engenharia de Transportes e Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Ceará. Esses 4 primeiros módulos estão divididos da seguinte forma. A gente tem o dimensionamento empírico de pavimentos asfálticos, a gente vai explanar esse dimensionamento de forma simples e breve, porque cada módulo desse vai ter apenas 15 minutos de duração, então a gente não vai poder se aprofundar tanto, certo? No segundo módulo, a gente vai ter a resolução de um exercício desse método empírico, certo? No terceiro módulo, a gente vai introduzir o dimensionamento mecanístico empírico. E no quarto módulo, o dimensionamento do exercício que a gente realizou no módulo 2, agora para alguns softwares de dimensionamento mecanístico empírico, como Medina, ou CaptZD, e assim sucessivamente, ok? Então, para iniciar, a gente vai iniciar com o nosso primeiro módulo, né, que é o dimensionamento empírico de pavimentos, certo? A gente vai ter que definir o pavimento, o flexível, no caso, que é o que a gente está abordando aqui. O pavimento flexível ele é definido assim por ter um revestimento de concreto asfáltico, certo? Além disso, além desse revestimento, ele tem outras camadas, como base, subbase e, se necessário, um reforço do subleito, certo? Tudo isso para proteger a camada, o subleito que está ali como o terreno natural, certo? Então, essa base, subbase, esse reforço, geralmente são materiais granulares ou então com algum aditivo ali de algum material como cal ou cimento para poder melhorar a resistência desse material inicialmente granular, certo? Então, qual é a definição de pavimento? O pavimento é uma estrutura necessária para resistir os esforços de tráfego, clima e fornecer conforto e segurança aos seus usuários, né? É uma estrutura que está ali submetida ao tráfego de milhões de veículos e esse tráfego de milhões de veículos acaba gerando solicitações de tensões e deformações nesse pavimento. Então, a depender do número de operações ali desses veículos no pavimento, vão gerar tensões e deformações que podem ocasionar defeitos estruturais nessa estrutura, né? E que podem prejudicar a sua efetividade, ali, fornecendo conforto e segurança aos seus usuários, né? E resistindo aos esforços do tráfego. Então, esses defeitos estruturais, os dois principais, justamente o decaimento por fadiga, certo? Que é representado ali por uma porcentagem de área trincada, e também a deformação permanente, que é representada ali pelos afundamentos de trilha de roda. A gente pode dizer que o dimensionamento de pavimentos, né, os parâmetros estão baseados justamente no clima, né, da região em que esse pavimento vai ser construído, nas propriedades dos materiais, desde o revestimento de concreto asfáltico até os materiais de base, subbase e reforço. No tráfego, a que essa estrutura vai estar submetida, certo? E também no estado, e tudo isso para gerar a estrutura do pavimento, né, e verificar esse estado, né? Então, esse estado vai ser justamente critérios de ruptura que a gente precisa atender para não ocorrerem, né? Então, tudo isso vai ter que estar relacionado ali no nosso dimensionamento. Quais são os tipos de dimensionamento, então, que a gente tem, né? A gente tem 3 tipos de dimensionamento. O empírico, né, baseado em resultados do CBR, ele seria baseado ali na prática atual. Por exemplo, a gente teria rodovias que foram construídas a partir de uma brita padrão e a partir da resistência ótima dessa brita padrão, a gente faria ábacos e outros parâmetros para poder basear os próximos dimensionamentos na prática atual. Então, esse seria o dimensionamento empírico, certo? Com isso, vem o estado da prática e o estado da arte. Aí, entre esse estado da prática e esse estado da arte, a gente tem ali o dimensionamento mecanístico empírico, né? Uma junção dos dois. E o dimensionamento mecanístico ali seria mais uma parte do estudo da arte, em que a gente aplica a teoria da elasticidade dos elementos finitos
com base nas tensões e deformações a que aquela estrutura estará submetida. Então, para poder a gente dimensionar esse pavimento, a gente tem todo um roteirozinho de projeto, indo desde a escolha do tipo de pavimento, né? Se vai ser um pavimento rígido, de concreto Portland, ou então de concreto asfáltico, né? Um estudo dos materiais que vão ser utilizados para construir esse pavimento, incluindo o revestimento asfáltico, as camadas de base, subbase, reforço, todo o estudo desses materiais, da resistência, da granulometria, da umidade, da plasticidade, todos esses estudos, certo? Então, a gente parte para o dimensionamento do pavimento em si, definir as espessuras das camadas, e todo o tráfego a que vai estar submetido, essa estrutura. Depois disso, a gente parte para os detalhes construtivos de cada camada, quantos centímetros a gente vai ter que usar para compactar, qual vai ser a porcentagem de compactação, quanto tem que atingir o grau de compactação. Tudo isso, esses detalhes construtivos têm que ser definidos. Por exemplo, a temperatura da mistura asfáltica em pista, em usina, tudo isso tem que ser definido, certo? Nessa etapa de detalhes construtivos. Além disso, a gente tem que fazer todo o desenho, né, de todos os detalhes construtivos que se fizerem necessários para a execução do pavimento, desde ali o acostamento, as sarjetas, a parte de drenagem, tudo isso tem que ser pensado e bem detalhado para poder o nosso pavimento não sofrer danos relevantes que afetem, né, o seu conforto, sua segurança e a sua resistência. E definir tudo isso em especificações técnicas, certo? Então, esse primeiro módulo é focado justamente no método empírico do DENIT, certo? De 2006. Na verdade, esse método vem desde a década de 60, quando o engenheiro Murilo Lopes de Souza propôs esse método, né? A última revisão foi em 2006. Esse método é baseado no CBR, que é o Índice de Suporte de Califórnia, que é como se fosse, a gente equivale os nossos materiais, né? Ver o quanto está parecido com a brita padrão que foi utilizada nas pistas testes da ASTO, né? Então, por exemplo, 80%. Um CBR de 80% quer dizer que o nosso material está 80% semelhante àquela brita padrão, né? Esse seria assim, um conceito mais simples, né, de se entender esse CBR. Além disso, a gente determina o índice de grupo desse material, né, que a gente vai utilizar, e os coeficientes de equivalência estrutural são baseados justamente nos resultados experimentais dessas pistas da ASTO, certo? A gente precisa atender algumas condições, principalmente de compactação, né? A base ela precisa estar 100% no mínimo do próprio intermediário. Aos 20 centímetros superiores do subleito, o reforço do subleito e a base 100% no mínimo do próprio normal, né? Os materiais de base devem se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas pelo DENIT, certo? A fração graúda deve apresentar um desgaste de abrasão Los Angeles inferior a 50%, certo? E, além disso, a fração que passa na peneira 200 deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira de número 40. Então, a gente precisa analisar toda essa questão granulométrica do nosso material, né, de compactação, e a relação das misturas asfálticas, se elas têm que ser dosadas, né, pelo método de ensaio Marshall. Além disso, a gente precisa atender a alguns requisitos estruturais, né, em que o reforço do subleito ele precisa ter um CBR superior ao do subleito, a subbase ela precisa ter um CBR de no mínimo 20% e a expansão menor do que 1%, e a nossa base é um CBR de no mínimo 80% para tráfego pesado e no mínimo 60% para tráfego leve, uma expansão menor do que 0,5%, e aqui a gente também inclui alguns limites de ATBR, como o limite de liquidez, que precisa ser menor do que 20%, e o índice de plasticidade, que precisa ser menor do que 6%. Tudo isso para que o nosso material não esteja tão suscetível ali a questão da umidade, né, da plasticidade, da deformação permanente. E o equivalente de areia também desse material, da base, precisa ser menor do que 20%, certo? Então, o roteiro de cálculo que a gente utiliza para esse dimensionamento empírico está baseado ali no cálculo do índice de grupo ou do CBR, na determinação do fator de equivalência de operações, na determinação do fator climático regional, na determinação dos coeficientes de equivalência estrutural, na determinação da espessura mínima de revestimento bituminoso, na determinação das espessuras das camadas, e assim
ter a nossa estrutura do pavimento, né? A gente vai passar por cada um desses tópicos agora, né, esse roteiro de cálculo, passando pelo cálculo do índice de grupo ou do CBR. A gente submete o nosso material, né, nosso solo, a ser utilizado tanto nas camadas de base, subbase ou reforço, a esse ensaio de CBR para ver e o subleito também, certo? A gente precisa atender um mínimo de 2% de CBR no subleito para poder resistir aos esforços. A gente precisa submeter esses materiais a esse ensaio, em que a gente compacta ele ali em camadas e depois disso coloca ele em um tanque com água, submerso em água, né, para ver a questão da expansão, e depois aplica esse material em uma máquina de carga para poder fazer a equivalência ao CBR, certo? Obter qual seria essa porcentagem do CBR, ok? Depois disso, a gente tem que fazer a determinação do fator de equivalência de operações. A gente tem diversos tipos de veículos trafegando na nossa rodovia. A gente vai ter 2C, 3C, 2C2, 2C3, 2S2, 2S3, 3S3. A gente vai ter vários tipos de veículos. Cada veículo desse, ele tem eixos distintos, né? A gente, por exemplo, tem aqui um eixo tandem triplo, um tandem duplo, um eixo simples, e cada um desses eixos eles vão ter cargas distintas, de 6 toneladas, 10 toneladas, 17 toneladas, 25,5 toneladas, e é muito difícil fazer o dimensionamento de pavimentos considerando cada carga dessa. Então, o que é feito? Essas cargas são convertidas a um eixo padrão, certo? De 8,2 toneladas. Esse eixo padrão ele é calculado a partir do fator de carga e do fator de eixo, né, das nossas estruturas. Então, a gente vai ter a partir desse fator de veículo, certo? A partir desse fator de eixo e de carga, o fator de veículo. E, além disso, o tráfego ali atual, que a gente vai ter que projetar, né, para o tráfego do período de projeto, seja de 10 ou 20 anos, com base no crescimento linear e exponencial do nosso tráfego. A gente tem que fazer todo esse estudo e, com isso, aplicar na fórmula do número N. Esse número N é justamente o quanto de repetições terá durante o período de projeto, né, do nosso eixo padrão que foi convertido, ok? Então, para isso, a gente determina esse número N, seria justamente essa equivalência de operações, e depois passa para o fator climático regional, que seria esse FR aqui. Esse fator climático regional, ele, geralmente, é definido ali com base no clima da região em que esse pavimento vai ser construído, na ocorrência de chuvas, as temperaturas e tudo mais, mas comumente no Brasil esse fator climático regional é adotado como um, certo? O que seria uma coisa ruim desse método, né? Porque nem sempre um pavimento na região Nordeste, por exemplo, vai ser igual a um pavimento, vai ter o mesmo comportamento do pavimento construído na região Sul, por conta das diferenças de temperaturas, né? Então, depois disso a gente passa justamente para a determinação dos coeficientes de equivalência estrutural, em que a gente vai ter materiais que vão ser usados nas nossas camadas, né? De base, subbase, revestimento. Então, tudo isso a gente precisa determinar, certo? É o quanto que aquele material representa de um material granular para poder a gente fazer o nosso dimensionamento. Além disso, além desses materiais granulares, a gente pode incrementar com cimento ou cal para poder dar uma resistência maior a esses materiais. Então, esses materiais vão ter um coeficiente de equivalência estrutural diferente de 1, né? E também os nossos tipos de revestimentos, desde o concreto asfáltico, a questão do pré-mistura da quente, pré-mistura da frio, e também um tratamento superficial, né? Então, tudo isso a gente tem que saber determinar para poder dimensionar bem o nosso pavimento. Além disso, a gente vai ter também a determinação da espessura mínima do nosso revestimento bituminoso. Esse revestimento de concreto asfáltico, né, ele vai estar submetido ao tráfego de veículos, né, do equivalente de operações, né, que seria o número N. Então, a depender desse equivalente de operações, desse número N, do quanto de repetições vai ter esse eixo padrão, a gente vai definir a espessura mínima do nosso revestimento, né? Pode ser de 2,5 centímetros para tratamentos superficiais até 12,5 centímetros
para um N de 5 vezes 10, maior do que 5 vezes 10 elevado a 7, certo? Além disso, a gente tem partir depois para o ábaco de dimensionamento, certo? Em que a partir do número N e do CBR de cada camada, a gente vai poder determinar a espessura de cada camada e assim ter a nossa espessura final de pavimento. Aqui é importante destacar que tem uma espessura mínima ali definida a partir dos processos construtivos, né, que não consegue compactar uma espessura menor que aquela, geralmente de 15 centímetros para as camadas granulares. Então, por exemplo, se eu dimensionar a partir do meu CBR do meu número N e der uma espessura menor do que 15%, a gente adota a mínima, né? E a partir dessa adoção da espessura mínima, a gente parte ali para as próximas camadas. E é isso que a gente vai ver no próximo módulo, certo? Que é justamente a efetivação desse método empírico a partir da resolução de um exercício, em que a gente vai demonstrar todo esse passo a passo apresentado aqui no módulo 1. Então, até o próximo módulo, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem nos comentários e a gente se vê no próximo módulo.